Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cá Entre Nós. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Humberto Ribeiro Biso. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e professor orientador dos programas de pós-graduação do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais e de Ciência de Alimentos do Instituto de Química, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje mergulharemos nas profundezas do fascinante universo dos óleos essenciais, explorando tanto o cenário nacional quanto global. Com vasta experiência e conhecimento, o Dr. Biso compartilhará insights valiosos sobre as tendências, desafios e inovações que moldam o mercado de óleos essenciais. Os óleos essenciais, extraídos de plantas aromáticas, vem desempenhando um papel crescente em diversas indústrias, desde a farmacêutica à cosmética. No contexto brasileiro, a Embrapa tem sido uma peça fundamental na pesquisa e desenvolvimento dessa indústria, contribuindo para impulsionar a produção e a qualidade dos óleos essenciais no país. Ao longo da nossa entrevista, buscaremos entender as dinâmicas de mercado, os desafios enfrentados pelos produtores, as práticas sustentáveis e as perspectivas para o futuro dessa indústria tão relevante. Sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo dos óleos essenciais com o Dr. Biso. Obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Humberto Ribeiro Biso. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, inicialmente, de participar do Cá Entre Nós e de ter esse bate-papo com você, tá bom? É um prazer estar aqui, meu nome e nome da Embrapa. Vamos em frente. Prazer é todo nosso, pode ter certeza. Aliás, eu tenho a certeza que após a nossa entrevista nós sairemos mais elucidados com seus conhecimentos aí a respeito dos óleos essenciais. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui. Mas vamos lá, nosso bate-papo tem que começar, né, doutor? Doutor Biso, quais são as tendências recentes do mercado global dos óleos essenciais? Perfeito. Nelson, inicialmente vamos definir, até por questão de clareza, o que é um óleo essencial. Tá? Existe uma norma da ISO que define óleo essencial é o produto obtido por arraste a vapor ou destilação a seco, ou no caso de frutos cítricos, pela prensagem do fruto, sem o uso de solventes. Tá? Então, quando a gente fala óleo essencial, está se referindo a esse tipo de produto. Existem vários outros produtos que têm aroma, que são usados pela indústria de aromas, de fragrâncias, que não são óleos essenciais. Quando a gente faz um extrato com solvente, enfim, resinas, uma série de outros materiais. São só para a gente caracterizar bem esse tema. Respondendo a você, em relação a tendências recentes, a tendência é de crescimento do mercado de óleos essenciais. Tá? A gente tem um problema de limitação de dados, de acesso à informação do mercado brasileiro especificamente. A gente não consegue captar esses dados com muita facilidade. Mas há uma franca tendência de crescimento. No mercado mundial, para a gente tecer um paralelo, e o mercado brasileiro não está descolado, ele anda em paralelo com o mercado mundial, a gente está tendo nos últimos anos um crescimento de 8% a 10% ao ano nesse mercado. E a previsão é de que isso continue crescendo
até pelo menos 2028, 2030, são as tendências apontadas para essas empresas que fazem dimensionamentos de mercado e perspectivas de dinâmicas de mercado. Legal. Pegando esse gancho aí, gostaria de saber como que a demanda por óleos essenciais tem evoluído nos últimos anos aqui no Brasil. Tá. Ela tem crescido, Nelson, no Brasil e no mundo, na verdade, né? A gente tem notado um crescimento principalmente no mercado de aromaterapia. A gente pode dizer que seria, em termos percentuais de crescimento, né? Aquele que tem tido o maior crescimento, mas a gente também tem demandas para usos na indústria de alimentos, inclusive em outros produtos como defensivos, né, substituindo produtos de origem sintética, como inseticidas, antimicrobianos. Mas o principal, né, o carro-chefe de crescimento percentual é na área da aplicação associada à aromaterapia. Legal. É um mercado que tem crescido bastante, né, Bispo, como você já comentou aí, e a gente vê esse pessoal que mexe com a aromaterapia sempre em ascensão, né? Cada vez mais o pessoal está indo e os adeptos são maiores, vão aprendendo um pouco e vão entendendo os benefícios que eles fazem. Deixa eu te perguntar, quais são os principais impulsionadores, se falando de crescimento, né, aqui do mercado de óleos essenciais no Brasil? Tá, a gente tem dois que a gente pode destacar, dois driving forces, né, como o pessoal diz em inglês, que são impulsionadores para esse mercado. Primeiro, em ponto de vista de escala, é a substituição de matérias-primas de origem petroquímica por fontes renováveis. Tá? Então, com óleos essenciais, você pode obter produtos químicos diversos a partir de fontes renováveis, de plantas, né, em substituição a derivados de petróleo. Isso seria um impulsionador. O outro impulsionador, muito importante também, é a mudança de hábitos do consumidor. Tá? Então, a gente tem observado nos últimos, aí já são 50 anos, né, depois da era de Aquário, depois dos anos 60, depois de toda aquela mudança cultural, as pessoas têm se voltado, os consumidores têm se voltado mais a uma preocupação em usar produtos naturais, preservação do meio ambiente, né? Então, isso veio do indivíduo e chegando ao mercado. Então, hoje você tem os consumidores que expressam isso. Eu quero utilizar produtos de origem natural. Eu quero utilizar produtos de origem de fonte renovável. Eu quero utilizar produtos que reduzam a pegada de carbono, tem um baixo impacto ambiental. Então, a gente tem essa questão de ter fontes renováveis, para você ter as matérias-primas de fontes renováveis, e essa demanda do consumidor por produtos de fontes naturais seriam, no meu entendimento, os dois principais impulsionadores para o crescimento desse mercado. Tá, interessante. E quais são os principais, as principais aplicações industriais para os óleos essenciais nesse cenário que nós vemos hoje? Bom, em termos de Brasil, se a gente pensar, o principal consumidor são os produtos domissanitários, né? Aqueles produtos de limpeza que a gente usa, aquela essência para perfumar a sauna, né? Então, esses produtos que a gente usa para higiene ambiental, higiene da nossa casa e de outros ambientes. Tá? Depois vem a parte de perfume, de fragrâncias, propriamente dito, e a parte de aromas. E também aromaterapia, o mercado de aromaterapia. Como eu te falei, ele não é o maior mercado em termos de volume, porque a gente trabalha com pequenas quantidades, mas ele é um mercado que está crescendo mais ao longo desses últimos anos, pelo menos, e a tendência é de crescimento. Não sei se foi em 2023 ou 2022, uma grande empresa americana abriu uma fábrica no sul do Brasil, né, com a expectativa de uma produção bastante significativa. E dominou o mercado, né, Avisa? Diga-se de passagem. Dessa linha de aromaterapia, ela é uma grande concorrente, né, um grande player internacional. Ô, Biso, como que as regulamentações governamentais impactam a produção e a comercialização dos óleos essenciais aqui no Brasil? Então, isso é interessante, Nelson, pelo seguinte, nesse aspecto a gente é bem diferente do mercado europeu, por exemplo. Na Europa você tem uma legislação específica para produtos químicos. Não importa o uso que você vai dar àquele produto químico. Tá? No Brasil, não. No Brasil, a regulamentação que se aplica depende do uso pretendido para aquele produto. Então, por exemplo, se você está pensando num óleo essencial para
usar como um fitoterápico, como um medicamento, você tem um arcabouço legislativo da Anvisa. Então, tem um conjunto de instruções normativas, leis da Anvisa, geridos pela Anvisa, que protegem o consumidor de medicamentos. Então, para você colocar um óleo essencial no mercado com finalidade de uso farmacêutico, medicinal, você tem que seguir essa legislação. Tá? Como se, mas se meu óleo essencial vai ser só para dar aroma e sabor ao remédio. Não importa. É para uso farmacêutico, você tem que atender aquela legislação. Para a parte de flavor, que é o que a gente usa em aromas de alimentos, por exemplo, o mercado é praticamente desregulado, porque o óleo essencial ele é entendido como sendo um produto de origem natural. Então, a legislação é muito mais fluida, é muito mais desregulado, tá? Esse mercado. Na questão da aromaterapia, a gente não tem legislação específica, porque não é considerado produto medicinal, tá? Então, já tem um outro comportamento. Então, a gente não tem um padrão pelo simples fato do produto ser um óleo essencial. Vai depender muito da sua intenção de uso, você se enquadrar em alguma dessas legislações existentes. Bom, então, uma coisa que a gente podia deixar assim, se eu entendi, o produtor do óleo essencial, ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que produzir óleo. Exato. Quem vai ter que se preocupar com a legislação é quem for dar o uso específico para cada. É para alimento, ele entra aqui, é para farmacêutica ali. Isso, quem for formular um produto contendo óleo essencial, né? Aquele produto final que vai chegar lá para o consumidor em algum momento. O produtor, a princípio, não, a não ser que o produtor ele já tenha um foco de mercado específico. Se não tiver, não seria um problema dele. E que geralmente acontece isso, né? Principalmente o pequeno produtor. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer. Por que geralmente o pequeno produtor ele não se baseia só no óleo dele? Ele pega o óleo e depois ele vai vender o olhinho dele nos frasquinhos, talvez para quê? Para agregar valor, talvez porque ele não tenha uma quantidade suficiente para atender os grandes consumidores. É mais ou menos por aí. Exatamente, Nelson, é bem por aí mesmo. A gente recebe muita consulta na Embrapa de produtores, dizendo, olha, eu tenho uma área aqui ociosa, eu queria plantar alguma aromática para produzir óleo essencial. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, qual o mercado que o senhor quer atender? Porque, por exemplo, se a gente está falando em produto para fragrância, para perfume, a gente está falando em alguns quilos de óleo por ano. Se a gente está falando em aroma para alimento, a gente está falando em toneladas de óleo por ano. Então, a gente está em ordem de grandeza diferente. Isso significa que eu vou ter uma área de cultivo diferente, uma unidade industrial para destilar o óleo em escala diferente. Tá? Sem dúvida. Então, isso depende, é muito função da aplicabilidade. Exatamente. Por exemplo, a aromaterapia, se eu quiser produzir óleos para aromaterapia, eu vou trabalhar com escala de quilo. Eu não vou chegar a tonelada. Né? Então, essa é a principal definição, Nelson, que a gente pede para o produtor. Qual o mercado que o senhor quer atingir? Porque a partir daí a gente pode dar as informações de dimensionamento, ou sugerir, né? Melhor dizendo, informações de dimensionamento. Sem isso fica muito difícil. Há que se fazer um belo business plan. Sem dúvida. Isso daí é crítico e é isso que pode destruir, inclusive, o negócio. Se não houver um bom estudo de mercado, para aquele mercado orientado, você está dando tiro no escuro. O risco é muito alto. O produtor, em princípio, tem que se preocupar com a CETESB e só. E plantar. Ô Biso, quais são os principais players do mercado de óleos essenciais no Brasil e como eles se diferenciam? Tá. A gente tem as grandes empresas mundiais de aromas e fragrâncias, né, as multinacionais. Se você quiser, a gente pode citar algumas aqui, mas a gente não está ganhando dinheiro para fazer propaganda. Aqui não tem problema, a gente pode falar o que quiser. IFF, Givaudan, Firmenich, Symrise, são as grandes empresas internacionais que trabalham com essa parte tanto das fragrâncias, né? Quando eu falo fragrância, estou falando de perfume, e aromas ou flavors, estou falando de alimentos, principalmente. Existe uma grande empresa em Minas Gerais que produz óleo de eucalipto, por exemplo, que exporta
500 toneladas anos de óleo, também um grande player no mercado. Na região do Paraná, a gente tem algumas produtoras também de óleo de eucalipto, né? As empresas de perfume, né, de perfumaria, que são os clientes que compram esses materiais, estão falando de Natura, Boticário e outras, e o mercado de aromaterapia, que são diversos, porém em pequena escala, né? São vários, mas cada um com pequenas produções. É produção por quilo. Por produção por quilo. Tá? Você imagina que esses frascos de aromaterapia, eles têm de 5 a 10 mililitros, né? Então, uma aproximação grosseira seria de 5 a 10 gramas de óleo. Tá? Então, você trabalha em termos de produção anual numa escala de quilo. As farmacêuticas também são players importantes, tem alguma coisa, mas em termos de escala não chega, né, nesse nível. E o mercado de especialidades químicas, que são aqueles produtos derivados dos óleos essenciais que são usados na indústria de um modo geral. Para te dar um exemplo clássico, é o limoneno, que é obtido do óleo essencial de laranja, né, o principal constituinte do óleo essencial de laranja. O limoneno é um solvente industrial, é um solvente verde. Tá? Então, nós não usamos isso no dia a dia, mas as indústrias usam esse solvente, o limoneno, como solvente para desengraxar materiais, enfim. Solvente verde é de fonte renovável. Seriam os principais players desse mercado, Nelson. Bacana, você citou o limoneno, que entra aí para a parte da sustentabilidade. Eu te pergunto, como que a sustentabilidade está influenciando as práticas de produção dos óleos essenciais aqui no Brasil? Olha, muito, porque, inclusive, nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma discussão no mercado europeu. A Europa está propondo o que eles chamam de Green Deal, né, que seria um acordo, um pacto verde. Tá? O que é isso? Isso é uma adequação do uso de insumos no continente europeu, na comunidade europeia, de forma tal que até 2050, então estamos falando de 26 anos só, né? Não é tanto tempo assim, né? Eles vão ter um mercado com emissão líquida zero de gases de efeito estufa. Tá? Então, eles vão ter que ter uma pegada de carbono zero em 26 anos, que é uma meta bastante ambiciosa. Tá? Então, por conta disso, as indústrias associadas ao mercado de óleo essencial também têm que se adequar em termos de produção, uso de fertilizantes, técnicas de obtenção, porque você usa água para fazer a hidrodestilação, enfim, uma série de questões que têm que ser vistas também associada à questão de sustentabilidade. E associado a isso, as indústrias têm procurado diversificar as suas fontes de produção. Tá? Vou dar um exemplo para você. A menta. Hoje, o principal produtor de menta, e daí o óleo essencial de menta arvensis, a nossa menta japonesa, que era produzida, foi desenvolvida aí pelo IAC em Campinas, né? E muito produzida no Paraná. Hoje, a Índia é o principal produtor mundial. Tá. As empresas que compram esse óleo, elas têm uma preocupação. O que vai acontecer se tiver um tsunami, uma variação climática ou uma convulsão político-social na Índia? Então, eu preciso ter fontes alternativas desse óleo para eu não ter uma restrição no meu fornecimento. Tá? Isso tem a ver com sustentabilidade na medida em que a gente pensa que as mudanças climáticas que nós já estamos vivenciando tendem, se nada for feito, a se agravar. Em função disso, a gente vai ter alteração na produção e na produtividade vegetal. Lembra uma coisa, a planta é ser vivo. Então, se falta água, ela pena. Se morre o micro-organismo que está no solo por uma questão climática qualquer, que tem uma interação com a planta, o metabolismo da planta muda. Exatamente como para a gente. Se a gente ficar sem água, a gente morre. Né? Isso acontece com as plantas. Então, o que se está se fazendo em termos de sustentabilidade hoje é se entender que isso é um problema e buscar alternativas, tanto de locais de produção, quanto de variedades vegetais, para que você garanta um suprimento de matérias-primas para esse mercado ao longo das próximas décadas, digamos assim. Interessante, aí você falou de uma coisa muito importante aí, que são as variedades, né, das plantas. Sim. E aqui, quais são as principais variedades utilizadas para a produção dos óleos?
aqui no Brasil? Bom, o Brasil é o maior produtor mundial de laranjas. Sim. Né? E, consequentemente, de suco de laranja e de óleo essencial de laranja, que é um subproduto da indústria do suco, na verdade. Né? Mais ou menos 0,3% da massa total de laranjas vira óleo essencial de laranja. Tá? Então, é disparado o nosso principal produto de exportação em termos de óleo essencial. O Brasil é o maior exportador de óleo essencial, maior exportador mundial, por conta do óleo de laranja. Tá? Não é o que fatura mais, porque o óleo de laranja o preço é baixo, mas em termos de volume, nós somos o maior exportador mundial por conta disso. Em segundo lugar, vem o óleo de eucalipto. A gente está produzindo, isso também são números difíceis, Nelson, da gente conseguir, porque a forma de coleta de dados no mercado interno do Brasil é muito complicada, a gente não tem acesso, mas a estimativa é que a gente produza entre 700 e 800 toneladas ano de óleo essencial de eucalipto, tá? Principalmente de uma espécie chamada Citriodora, Corymbia citriodora, antigamente chamava Eucalipto citriodora, os botânicos resolveram mudar de nome, agora é Corymbia citriodora, que é aquele eucalipto que tem aquele perfume da sauna, né? Daquele spray de sauna. A tal de glóbulos lá, tem um também que chama glóbulos. E no Brasil, ela corresponde a cerca de 10% da nossa produção de óleo de eucalipto. A glóbulos, o principal uso do óleo essencial de eucalipto de glóbulos é para a indústria de medicamentos. Tá? Ela é rica em eucaliptol, então tem alguns medicamentos fitoterápicos que usam o óleo de eucalipto de glóbulos, é o principal uso dessa variedade, mas ela corresponde, em média, a 10% só da nossa produção total de óleo essencial de eucalipto. Tá? A grande, mas disparada maioria é do eucalipto citriodora, do Corymbia citriodora. Interessante. Eu sempre ouvi dizer que o que se usa mais para sauna, o correto é usar o glóbulos, né? Não o outro. Não, é só você lembrar do cheiro da sauna, lembra limão, ou lembra, né, esse tipo de aroma cítrico. Isso aí vem do eucalipto citriodora. Fazer uma analogia para vocês, você vai entender. O citriodora tem o eucaliptus glóbulos, ele tem um cheiro que lembra o Vic Vaporub. Isso mesmo. Para cânfora, né? Lembra um pouco cânfora. Isso. É a cânfora e o eucaliptol, que tem uma nota aromática parecida, tem uma refrescância, né? Nessa linha. Mas é cerca só de 10% do mercado de produção, em volume de produção, e o mercado é mercado farmacêutico para esse produto. Bis, agora uma curiosidade minha, não tem nada a ver com as perguntas que eu quero fazer para você, que eu tive que fazer aqui um enunciado enorme para saber fazer perguntas para você, né? Tirar de você o máximo possível as informações. Mas, assim, quando a gente se fala de sustentabilidade, você falou aí de falta d'água, e aí, de repente, a gente fala que a gente produz muito eucalipto, isso não é um pouco ao contrário do que você imagina? Porque a gente sabe que o eucalipto usa água absurdamente, né? É uma planta uma das que mais tira água do solo. E aí a gente vê, por exemplo, o pessoal fala muito na Amazônia, tal, desmatamento, tal, mas ninguém fala do Cerrado, que o nosso Cerrado está acabando, e lá são todas as nossas nascentes, os lençóis freáticos são todos lá. O que você me diz sobre isso, essa confusão? Na minha cabeça é uma confusão muito grande. Eu não consigo entender muito essa sequência, esse contraponto. Na verdade, são várias informações, são várias entradas de dados diferentes, tá? A questão do eucalipto, já existia cultivo de eucalipto para a produção. O cultivo de eucalipto foi introduzido no Brasil principalmente para a produção de madeira, para uso em construção, e depois para papel, né? Ali na Espírito Santo, na região de Aracruz, que é uma outra espécie, que não tem nada a ver com as espécies produtoras de óleo essencial. Tá? O eucalipto é originário da Austrália, né? Uma espécie originária da Austrália. São espécies, né? É um gênero originário da Austrália. Na produção brasileira para óleo, aí isso foi introduzido já na década de 50 para cá, e não havia nenhum tipo de preocupação com conservacionismo, seja da mata que existia, ou seja de uso de água, uso racional. Isso aí não havia. Né? Então, quando eu falei para você dessas preocupações de sustentabilidade, isso é uma coisa assim, muito recente.
A floresta de eucalipto já está lá em pé, já há 30, 40 anos, e o pessoal tem renovado. Tanto que o óleo essencial de eucalipto ele vem da folha, você não precisa cortar a árvore. Tá. Você pode até cortar a árvore para aproveitar a madeira para outra finalidade, e o óleo é destilado a partir da folha. Bom, segundo ponto que você mencionou, né, a questão da devastação da Amazônia, ninguém em sã consciência deveria discutir isso, né, é um problema premente, um problema muito importante, porém, existe uma coisa, uma classificação para destruição ambiental chamada de hotspot. Isso foi proposto lá no começo dos anos 2000, eu não me lembro agora o nome do autor. Se você olhar o mapa de hotspots no mundo, no Brasil, hotspot é Mata Atlântica e Cerrado. E o que é o hotspot? O hotspot é uma área que tem uma grande variedade de espécies, então tem uma biodiversidade muito rica, e ele é muito ameaçada, essa biodiversidade, por conta de pressões antrópicas, pressões decorrentes da interferência da espécie humana, nossa espécie, né, do homem. Sim. Seja por crescimento de cidades, seja por substituição de florestas para áreas de cultivo. Tá? Então, nesse ponto, o Cerrado é uma área muito mais degradada em relação à sua forma original do que a Amazônia. A Mata Atlântica, hoje, estima-se, né, que só reste 5% da Mata Atlântica, da área de Mata Atlântica que havia em 1500, né, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, que seria o Brasil depois. Né? Então, são áreas de altíssima risco para a extinção de espécies. O caso do Cerrado é um caso desses, né? de ser considerado um hotspot. Há alguns anos nós fizemos um projeto longo na Embrapa, que era justamente tentar encontrar espécies aromáticas nativas do Cerrado, para que com isso a gente pudesse ter cultivo dessas espécies, então preservação dessas espécies locais e gerar renda para pequenos produtores na região. Tá? Então a gente fazia um mapeamento dos óleos essenciais dessas espécies aromáticas, em parceria com uma empresa de aromas, os perfumistas avaliaram o que era mais interessante, né, de forma que a gente pudesse estimular a conservação dessas espécies nativas, para o cara não trocar aquilo ali, pois ele tem uma pequena propriedade, em vez de cultivar a espécie nativa, ele aluga para o produtor de soja e aí vai embora a floresta nativa. Acabou. Né? Interessante. Em se falando ainda dessa parte climática, né? Como que o cenário climático afeta a produção de matérias-primas para os óleos essenciais no Brasil? Afeta, Nelson, e afeta bastante. Tá? A gente tem observado isso não só para as espécies de produtoras de voláteis de óleos essenciais, mas para outros produtos alimentícios também, café, para te dar um outro exemplo fora da nossa área, né? Porque essas variações climáticas estão impondo já mudanças no metabolismo das plantas. Então, você tem, por exemplo, floração fora de época. Em decorrência disso, colheita fora de época. Floração não uniforme. Então, algumas flores abrem, outras não, fecundação diferente. Então, você vai ter uma colheita de parte da safra num período, de parte em outro. Quebra de safra, a gente observou agora 2023 para 2024, não, desculpa, 2022 para 2023, uma quebra de safra de a produção de azeitona na Espanha. Então, o preço do azeite disparou no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Sobrou para a gente também. Isso acontece também para as plantas aromáticas, as plantas das quais nós destilamos óleos essenciais. Tá? Então, essa questão da produção de menta na Índia, que é um país que sofre também muita oscilação climática, são questões que preocupam a indústria, tá? E, em função disso, eles estão buscando outras áreas de produção, para que eles tenham fontes alternativas, né? E buscando também práticas sustentáveis, transferir para os produtores práticas sustentáveis, de modo que eles consigam, por exemplo, tentar usar a irrigação para controlar a oscilação de chuvas, de secas, período seco, porém um uso controlado da água, usar o mínimo necessário. Essa seria uma possibilidade. Para alguns casos muito específicos, até cultura de tecido, né, que é você cultivar a planta numa estufa
de forma diferenciada para ter aquela matéria-prima. Exatamente. Tá? Então, assim, são abordagens que já estão já foram iniciadas, já estão sendo implantadas, para você tentar minimizar o impacto ambiental da produção dessas plantas e minimizar o impacto das mudanças ambientais sobre a qualidade dos produtos. Né? Você imagina o seguinte, se a planta muda o metabolismo. Então, um ano, eu sou um produtor de óleo essencial, eu te vendi um óleo com uma qualidade X. No ano seguinte, eu te vendo o mesmo óleo com a qualidade Y. Você que formula um perfume, você vai ter um aroma, um cheiro num ano e um cheiro no outro ano. Teu consumidor vai te largar. Né? Então, é uma preocupação importante, porque essa mudança no metabolismo da planta vai se transferir para a qualidade do óleo e para o uso pretendido daquele óleo. Isso é um problema sério que tem que ser visto. Né? Biso, e o que você me diz, dentro desse contexto, qual a importância do melhorista para, de repente, corrigir isso? Pega uma planta, está lá no sul, para trazer aqui para o sudeste, e ele tem que fazer uma adaptação, e entra o pessoal que faz os melhoramentos, aí, não sei se é esse o termo. Exato. Qual a importância disso, cara? Não, é fundamental, porque é a forma uma das formas, né, mas a forma mais imediata que você tem para contornar certos problemas. Então, sempre que você transfere uma planta de local, né, você causa um conjunto de efeitos naquela planta. A planta, como eu falei, é um ser vivo, então ela percebe a mudança e responde. Então, isso em casa a gente vê. A gente tira uma planta, às vezes, que está numa área de sol, coloca na sombra, ela, se florescia, deixa de florescer. Se não florescia, passa a florescer. Né? Então, ela responde a essa mudança. Então, quando a natureza muda, né? Aumento da temperatura média em diferentes lugares, verões mais longos, ou médias estações, o outono e a primavera mais curtas. Então, essas mudanças climáticas acabam interferindo no metabolismo da planta. O melhorista ele entra aí tentando fazer cruzamentos entre espécies e, com isso, desenvolver variedades que sejam mais resistentes a essas mudanças climáticas. Tá? A gente tem isso para vários materiais, na verdade. Tem um grupo, novamente eu vou citar um exemplo, desculpa que não é de planta aromática, mas é um produto agrícola importante, café. Então, tem grupos hoje trabalhando com desenvolvimento com variedades de café para regiões de clima quente, tá? De forma que a planta do café consiga resistir melhor. Resistir melhor significa ter menos alterações em mudanças climáticas mais acentuadas. O mesmo está acontecendo para as plantas aromáticas, as plantas usadas na produção de óleos essenciais. Você tem, para te dar um exemplo também específico, no Haiti, né, nós tivemos em 2010 um grande terremoto, depois até houve outro no Haiti, que com efeitos devastadores. O Haiti produz 50% do óleo essencial de vetiver, da produção mundial. O vetiver usado praticamente todo em perfumaria fina. Tá? Então, as próprias indústrias de fragrâncias, a Givaudan foi uma delas, não me lembro agora se a Feminist ou a EFF também teve uma iniciativa nesse sentido, de apoiar os produtores locais. Então, mudar práticas de cultivo, racionalizar o uso da água, que é um ponto bastante importante, de forma que, do ponto de vista das grandes empresas, que eles tenham um suprimento garantido. Mas interessante também para o pequeno produtor, porque se ele não tem quebra de safra, ele consegue ter aquela renda dele chegando certinha todo ano. Então, essas grandes empresas estão preocupadas com isso e já começaram, já tem mais de 10 anos, a tomar iniciativas para tentar minimizar o impacto tanto da produção no ambiente, quanto o impacto das mudanças ambientais sobre a qualidade da produção. Ou seja, o futuro é promissor, mas há que se ter muito estudo e saber o que vai fazer para que não coloque a maçãzinha na cesta errada, não é verdade? Exatamente, exatamente. Ô, Biso, quais são os desafios enfrentados pelos produtores de óleos essenciais no mercado brasileiro, independentemente da regulamentação, que eu sei que é um pepino?
Tá. Olha só, Nelson, o primeiro ponto do produtor é ele definir qual o mercado que ele quer atingir. Pronto. Tá? Então, eu quero produzir óleo essencial para o mercado de aromaterapia. Legal. A partir daí, ele vai ver qual o volume desse mercado. Então, ele vai conseguir dimensionar a área de produção, o tamanho do equipamento, do destilador que ele vai usar, quem são os contatos comerciais, quem vai comprar o óleo dele e qual a qualidade do óleo essencial que ele tem que ter para poder oferecer. Tá? Se ele vai para mercado de aromas, de flavors para a indústria alimentícia, aí, como eu te falei, já vai para a escala de tonelada, já é para pequeno produtor já fica um pouco mais complicado, né? Mas ele vai ter que ter uma área plantada maior. Né? Uma outra coisa importante para ele pensar é o seguinte, ele tem que ter mais de uma espécie, porque se ele tiver a safra toda em um único período do ano, ele vai ter o equipamento dele ocioso o resto do ano, que ele vai produzir, colheu, destilou, e aí o resto do ano vai ficar parada lá a indústria dele. Então, normalmente, o que se faz é ter cultivos diferentes, com períodos de safra diferentes, de forma que ele possa otimizar o uso do equipamento dele. Tá? E definindo, ele pode ser um produtor que queira produzir óleos essenciais para a indústria de fragrância, para a indústria de perfumaria. Beleza. Estamos falando na escala de quilo, mas qual é a qualidade do óleo essencial que eu tenho que fornecer? Tá? Para vários óleos essenciais, existem normas ISO, né, da ISO, que definem qual é a composição e a qualidade do óleo. Para o mercado internacional, então, se eu sou um produtor, por exemplo, de lavanda, tá? Eu produzo lavanda, eu quero vender minha lavanda para uma indústria na França. Ok. A qualidade do óleo essencial que eu vou fornecer tem que estar dentro, tem que estar de acordo aquilo que está descrito na norma ISO. Senão, eu não posso nem rotular o meu óleo essencial como óleo de lavanda. Eu posso rotular como óleo X, mas não como óleo de lavanda. Mas o aroma, o perfume do meu óleo é maravilhoso. Tudo bem, você pode até conseguir vender o seu óleo. O perfumista lá da empresa pode ficar interessado, mas você não vai vender como óleo de lavanda, porque existe uma norma internacional que regula essa transação comercial e especifica que o óleo de lavanda só pode ser chamado de óleo de lavanda se for da espécie X, se tiver um conteúdo mínimo da substância Y de tantos %. Então, essas características estão definidas em normas. Então, se o produtor sabe qual o mercado que ele quer entrar, ele tem que verificar qual é a qualidade do óleo que ele tem que oferecer. Aí fazer um teste em pequena escala, né, para saber se o óleo dele está legal, está dentro daquele padrão de qualidade, e aí sim vai para frente. Vai devagar, com calma, né, para não quebrar a cara. Quebrar a cara. Eu tenho uma pergunta para te fazer, me fugiu o nome do como eu não gosto até que fala que é subproduto. Mas quando você faz a destilação, a extração, melhor dizendo, você tem aquela água, que eu esqueci o nome agora. Hidrolato. Hidrolato. O que você me diz do hidrolato? Então, isso é bem interessante também, Nelson, porque o hidrolato, para definir para o pessoal, né, é a água, quando você faz uma destilação a vapor ou hidrodestilação, você tem o óleo, né, que separa da água, por diferença de solubilidade, e tem aquela água que tem ali um resíduo aromático de algumas substâncias que são solúveis nela, que são hidrossolúveis. Né? E essa água da destilação a gente chama de hidrolato. Esse hidrolato ele tem aplicação comercial também. Tá? Então, você pode usar, dependendo da planta, dependendo do óleo que você está obtendo, você pode usar como uma água perfumada para perfumaria, tá? Por exemplo, a água de rosa é o hidrolato da destilação de rosa. Né? De rosa. Que particularmente uma água que tem bastante aroma ainda. Algumas outras aplicações podem ser, por exemplo, aplicação na parte de agricultura, como substituto para um defensivo de origem sintética, tá? Com ação inseticida ou ação antimicrobiana, e vai depender muito do óleo que você destilou e qual a composição do hidrolato. Tá? Mas já tem vários tipos de hidrolato que são comercializados. É uma parte importante que, em termos de sustentabilidade, que a gente estava falando, né, e também de você e de rendimento também, né, Biso? Exatamente, rendimento, rentabilidade.
Passa um monte de água. É um produto que você não deve, a princípio, descartar. Você deve, pô, será que dá para eu usar isso de alguma forma, comercializar isso? Tem que ser considerado, e para vários casos isso é possível, sim. Interessante. Biso, quais são as projeções de crescimento para o mercado de óleos essenciais do Brasil aí para os próximos anos? Bom, de novo, é um dado, em termos de Brasil, é muito difícil a gente conseguir esses dados, né? Por conta você não tem um órgão que colete essas informações, né? A gente sabe, por exemplo, muito bem o que a gente exporta de óleo essencial e importa de óleo essencial, né? Tem uma base chamada Siscomex, uma base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, gratuita, qualquer pessoa pode ir lá acessar, tá, na internet, onde você tem informações sobre quantidades e valores exportados e importados. Mas aquilo que é produzido dentro do Brasil e é consumido dentro do Brasil, a gente não tem esse tipo de informação. Tá? Tinha alguma coisa no IBGE, até 2018, foi o último ano que a gente conseguiu recuperar esse tipo de informação. Em termos mundiais, Nelson, é um pouco mais fácil achar esses dados. A tendência, como eu falei lá no comecinho, quando a gente começou a conversar, é de crescimento. Tá? Nessa última década, aliás, nas últimas 2 décadas, pelo menos, 2004, 2005 para cá, a gente tem observado um crescimento constante do mercado, em taxas que, nos últimos anos, estão variando de 8% a 10% ao ano. Então, um crescimento bem expressivo no mercado. Então, o mercado de óleos essenciais hoje, para dar um número mundial, é alguma coisa na ordem de 300 mil toneladas de óleo essencial. Tá? Então, 300 milhões de quilos de óleo essencial. Disso daí, desse total aí, a 125 mil toneladas para a parte de perfumaria, fragrâncias no mundo inteiro, e os outros para as outras áreas, a indústria de alimentos, a indústria química, algumas indústrias de tintas usam alguns óleos essenciais, aqueles óleos obtidos de eucalipto e de ciprestes, né, de coníferas, espécies coníferas, são produtos usados industrialmente também. Mas é nessa ordem. Tá? O mercado está batendo por volta de 20 a 25 bilhões de dólares ano em termos de comercialização no mercado internacional. Nacional, a expectativa é de crescimento também. O mercado de suco de laranja e, consequentemente, de óleo de laranja está em franco crescimento. Há uma grande demanda da indústria, tanto de perfumaria quanto de aromas, para aromas cítricos. Então, laranja, limão siciliano, está em crescimento, tanto para perfume quanto para aroma de alimentos. E a expectativa é de crescimento nos próximos 5, 6 anos, pelo menos. E, particularmente, a aromaterapia, que está crescendo a uma taxa de 10, 11% lá fora, e aqui no Brasil a estimativa é de que seja por volta de 10% ao ano. Então, esses são as principais perspectivas de crescimento, tanto do mercado externo quanto do mercado nacional. Então, franca perspectiva de crescimento do uso de óleos essenciais. E como essas mudanças de hábitos, né, nos hábitos de consumo, ela está impactando essa demanda toda pelos óleos essenciais, não só no Brasil, mas como no mundo todo? A gente tem observado isso também já há bastante tempo. Como eu falei também antes, né, depois da era de Aquários, né, dos anos 60, houve essa renovação do desejo e da orientação das pessoas para o uso de produtos naturais. Tá? E isso continua, isso se mantém. Né? Então, essas demandas, esse hábito de consumo, né? A gente fala muito hoje em demandas do consumidor, ou protagonismo do consumidor, é uma expressão que a gente usa. Né? O consumidor está demandando a substituição de produtos sintéticos, derivados de petróleo, por exemplo, por produtos de origem natural. Então, antioxidantes, aromatizantes, né? Pigmentos também. Então, tudo isso vai vir
inevitavelmente de planta, né? Planta ou micro-organismo. Então, dentro das propriedades de óleos que a gente encontra nas substâncias presentes em óleos essenciais, além do aroma, né, que é o mais óbvio, a gente tem várias substâncias que têm atividade antioxidante. Então, você pode usar um óleo essencial para substituir um aroma artificial, mas também para agregar, adicionar uma característica antioxidante para aumentar o tempo de vida de um produto. Isso pode ser para um cosmético, por exemplo, ou para um próprio alimento, né? Uma demanda que a gente tem visto de uso de óleo é como estabilizante ou como antioxidante na embalagem de um produto. Então, a gente faz uma composição, mistura um filme plástico, ou não, de outro, a partir de um amido, com um óleo essencial, e você tem ali uma película que tem uma propriedade antioxidante em substituição daqueles antioxidantes tradicionais usados na indústria. Então, são demandas do consumidor a partir dessa mudança de hábitos de consumo. Então, realmente influencia bastante, né? Biso, quais são os principais mercados consumidores de óleos essenciais a nível mundial? Olha, o maior mercado são os Estados Unidos. Tá. Sem dúvida alguma. São os maiores importadores mundiais de óleos essenciais para as diversas aplicações industriais. A França é um mercado imenso porque a indústria de perfumes continua, né, desde o século XVIII. A capital do perfume é Grasse, lá no sul da França, né? As firmas de perfume são todas, as que criam o perfume aqui, já as que vendem, né, que colocam lá o nome, são todas francesas ou conglomerados. Eu tive o prazer de conhecer. Exatamente. Grasse é uma cidade linda, né? E isso tem 200, vai para 300 anos agora. Então, a França é um grande demandador de óleos, principalmente esses óleos para perfumaria. O Brasil, nós usamos bastante óleos essenciais, principalmente nos domes sanitários, como eu te falei antes, nos produtos de limpeza, né, higiene oral, cosmética também, e perfumaria. O Brasil é um grande mercado de produtos de cosméticos e de perfumaria, né? A gente tem aqui uma das maiores empresas mundiais, né, fica ali em Cajamar, né, então usa esse tipo de... Aliás, eles têm vários usos, inclusive com óleos da biodiversidade brasileira. Então, são grandes consumidores de óleo. A China, né, a China é um grande produtor e consumidor de óleo. A França e outros países da União Europeia também seriam os principais consumidores em termos globais de óleos essenciais. Incluindo o Brasil. Esses quatro, então: China, Estados Unidos, França e Brasil. Brasil, isso. Bom, doutor Biso, cá entre nós, quais as inovações tecnológicas que estão moldando a indústria de óleos essenciais atualmente? Nelson, isso é bem interessante, porque o processo de você destilar o óleo essencial é praticamente o mesmo há 200, 300 anos. Não mudou muito. E não deve mudar muito. Ele é simples, quando as coisas são simples e funcionam, a gente deve deixar assim. Mas a forma de você usar o óleo, essa está mudando, né? Você imagina o seguinte, os óleos essenciais são substâncias voláteis, né? Então imagina um perfume, você aplica o perfume, as substâncias vão evaporando, o cheiro vai diminuindo, o efeito vai diminuindo. E se a gente desenvolvesse um jeito de controlar a liberação das substâncias, aumentar a durabilidade do efeito, né? Então, essa, por exemplo, é uma inovação tecnológica que tem sido feita nos últimos 20, 30 anos, que é a gente controlar a liberação de um óleo essencial. Então, por exemplo, fazer um encapsulamento. Oi? Vai ter que usar catalisadores? Não precisa. A gente vai encapsular o óleo essencial, colocá-lo numa cápsula, numa microcápsula, numa nanocápsula, e aí a gente aplica aquilo, por exemplo, num perfume sobre a pele. A própria acidez da sua pele ou a gordura, com o tempo, vai dissolver essa cápsula e você vai liberar os óleos. Então, essa é uma inovação tecnológica que é usada já em perfumaria, em embalagens. Eu falei para você das embalagens que têm substâncias, né? A gente chama de embalagens inteligentes, porque elas contribuem para a preservação do produto que está lá dentro, né? Também para atrair o consumidor, liberando algum tipo de aroma, né? E atrair o consumidor.
Em medicamentos, então você tem a liberação controlada, existem vários, você toma medicamento agora de manhã, mas ele vai se decompondo ao longo das 24 horas do dia, de forma que você só precisa tomar outro amanhã de manhã, mas você não tem uma dose intensa, uma dose aguda no momento. Não, você vai ter pequenas doses ao longo do tempo. Então, essa é a principal tecnologia que a gente está vendo na indústria de óleos. A outra é a parte de bioformação de aromas. Aí não seria exatamente óleo essencial, seria uma forma aromas, substâncias voláteis, onde a gente usa micro-organismos para produzir os aromas. Micro-organismos que já existem, são micro-organismos desenvolvidos em laboratório, a partir de engenharia genética, e esses micro-organismos vão produzir no metabolismo dele as substâncias que têm o aroma que você precisa, ou que você deseja para o seu produto. Seria uma outra linha de desenvolvimento associada a essa parte de indústria de aromas e de fragrâncias, para substituir a produção vegetal, que aí você não precisa ter terra, não precisa gastar água, fertilizante, produzir esse tipo de material. Então, são as principais inovações associadas a esse mercado. Será que eu vou ver isso sendo aplicado? Você já está vendo. É porque mesmo? você muitas vezes usava, você às vezes você não sabe. Eu não estou ligando o nome à pessoa. Mas você quer ver uma área onde isso a gente já compra isso? Sabão em pó. Tá. Vários produtos, vários aromatizantes dentro do sabão em pó, eles estão preservados dentro de uma microcápsula. Tá? Para quê? Para você não abrir o sabão e o cheiro ir embora logo. Você poder usar. E quando você coloca na água, na máquina, na lavagem, o movimento e a própria água ali liberam essas substâncias. Seja substância aromática, seja uma enzima para limpar a sua roupa. Então, isso assim, não é ficção científica nesse sentido. A gente já está vendo, isso já existem produtos onde essa tecnologia já foi aplicada, mas é um processo ainda em desenvolvimento. A gente está fazendo coisas novas em relação a isso. Está vendo como é importante esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo? Olha só, são coisas aí que eu já pensei que era lá daqui para frente, sei lá se eu ia ver, mas já está acontecendo, que eu não soube identificar, né? Mas vamos lá, doutor Biso, quais são as principais tendências de consumo que estão impulsionando o mercado de óleos essenciais no Brasil e também no mundo? Olha, em primeiro lugar, novamente, em crescimento percentual, a aromaterapia. Tá? É o tipo de uso que está crescendo mais rapidamente. Tá? Em seguida, a parte de aditivos naturais para alimentos. Então, aromas naturais para alimentos para substituir os produtos de origem sintética. Esses dois, sem dúvida alguma, são os principais carros-chefe puxando essa tendência de crescimento de uso. Depois, a gente considera também a substituição de produtos de origem não renovável, derivados de petróleo, por produtos de origem renovável. Um exemplo seriam resinas que você usa e substâncias que agregam propriedades elásticas, por exemplo, em tintas de pintar a parede mesmo, tá? Que você usaria derivados de petróleo, você pode usar alguns óleos essenciais que têm lá substâncias que dão o mesmo efeito. O óleo vem de uma fonte renovável. Então, substituir esse tipo de matéria-prima não renovável por fontes renováveis. São as três principais tendências que a gente observa para o uso, para o crescimento associado ao uso de óleos essenciais. Legal. Olha só, hein? O nosso bate-papo ficaria conversando aqui contigo mais umas 2 horas. Foi fantástico o nosso bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer pela sua entrevista incrível aqui no Cá Entre Nós e dizer que a sua perspicácia sobre o mercado dos óleos essenciais trouxe uma nova luz ao nosso programa, não tenha dúvida disso, oferecendo a mim e aos nossos seguidores uma visão muito mais valiosa sobre esse assunto. Fico aqui ansioso para as futuras colaborações suas aqui em outras discussões esclarecedoras. Obrigado, doutor Humberto Biso, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E agora eu gostaria de deixar esse espaço para colocar o seu contato, obviamente você já me passou, vou colocar aqui, e que você também pudesse deixar aí uma mensagem para os nossos seguidores aí que se deliciaram com essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado.
Ok, Nelson. Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? É sempre bom conversar com você, a gente já conversou em outras oportunidades. É realmente um prazer estar aqui falando para você e para os seus ouvintes, tá? Em relação a outras informações, as pessoas que quiserem se interessarem por produzir óleos essenciais, sempre aquilo que eu também já falei, um bom plano de mercado é fundamental para você ter sucesso nessa área, tá? De saber exatamente qual mercado você quer atingir, quem são os seus concorrentes, né? Com quem você vai brigar para ter a sua fatia de mercado. Então, essas informações prévias são muito importantes, tá? Eu publiquei agora em 2022, na revista Química Nova, é uma revista científica, mas é um artigo de revisão, junto com a professora Cláudia Rezende, um artigo sobre o mercado de óleos essenciais no Brasil e no mundo. Tá? Então, assim, embora seja uma revista científica, é um texto, dá para leigo ler sem problema, não tem muita terminologia técnica, aí tem muitos números, então, muitas coisas que aqui de cabeça também não saberia dizer, os números estão lá, as fontes que eu consultei para levantar essas informações estão lá. É uma boa fonte de informação, se vocês quiserem. Então, o contato está aí na tela, que o Nelson já colocou. Tá? Eu e a Embrapa estamos à disposição para atender a demandas e consultas que vocês queiram fazer. Agradeço novamente, Nelson, a você pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema que, para mim, é fascinante, mas eu sou suspeito para dizer, já são 25 anos só trabalhando com óleos essenciais. Então, é sempre uma paixão. Quando a gente se empolga quando está apaixonado por algo do que está falando, né? Muito obrigado, Nelson, pelo convite, tá? Mas é um assunto que realmente nos apaixona a todos, né? Isso é extremamente importante. Bom, eu queria dizer também que para os nossos seguidores, que o currículo completo do Dr. Biso vai estar na nossa bio, o link lá do currículo dele na plataforma Lattes, e também o telefone pessoal dele da Embrapa, melhor dizendo, que quem quiser bater um papo com ele, acho que vale a pena entrar no currículo para conhecer um pouco mais a fundo de todo o trabalho que o Dr. Biso faz, que é realmente muito importante. E, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Biso. Bom, eu conversei aqui com o pesquisador e professor da UFRJ, Dr. Humberto Ribeiro Biso. A semana que vem, nós teremos um novo entrevistado aqui no nosso programa, no Cá Entre Nós, e, é claro, sempre escolhido por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí e deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Biso. E, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.